Olá, eu me chamo Rubem Júnior e sou bolsista do PET Física e venho hoje resolver uma questão do livro de mecânica de física básica do Moisés, do capítulo 2, exercício 4. Ok? Hoje a gente vai resolver uma atividade um exercício bem prático, fácil de resolver. A gente pode ver, vai ver ler esse enunciado, a gente vai ver como ele é bem tranquilo de se fazer, ok? Vamos lá para o enunciado. Um avião a jato de grande porte precisa atingir uma velocidade de 500 km por hora para decolar. Então, o que exatamente está me dizendo aqui? Ele, ele tem uma velocidade final, né? Ele tem uma velocidade inicial e ele tem uma velocidade final. E nessa velocidade final ele vai levantar voo, ok? Ele vai decolar. Vamos prosseguir no texto. E tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então ele tem uma aceleração nesse determinado ponto. Ele sai de um ponto e ele vai até outro ponto com essa aceleração. Então a gente já tem aqui um dado da aceleração e ele decola. E aí ele me pergunta no final, quanto tempo ele leva para decolar e que distância percorre na pista até a decolagem. Vamos primeiro fazer o que aqui? A gente vai desenhar esse enunciado. Vamos lá. Vou tentar desenhar aqui, né? A gente tem uma pista aqui, né? De decolagem. Onde eu tenho esse avião, né? Aqui. Eu vou fazer bem simples, tá? A gente tem esse avião aqui, ok? Esse avião. Esse avião. Tem esse avião aqui. Ele está num determinado ponto, ok? Está num ponto. Vamos dizer aqui que é meu x inicial. E aonde que ele precisa decolar o voo? Eu não sei, né? Mas a gente vai dizer aqui que ele é o x. E ele está em relação aqui a x, né? Então, x está em função do tempo. A gente tem aqui a x, né? E também esse x ele está em função do tempo. Então, ele precisa percorrer tudo isso aqui, ok? Ele precisa percorrer isso aqui tudo para conseguir atingir e decolar aqui, né? Ele vai chegar aqui e vai decolar, ok? Então, o que ele tem o que aqui? Ele tem essa distância que eu não sei qual é essa distância aqui. E a gente precisa descobrir qual é a distância, né? No final. E ele quer saber quem é o tempo aqui. Ele já me deu as condições aqui, né? A velocidade, né? A gente tem a velocidade. Quem é a velocidade inicial aqui que ele me dá? Ele está em repouso. Então, a velocidade é zero em repouso, né? Quem é a minha velocidade final? Ele precisa atingir 500 km por hora para conseguir decolar. Então, 500 km por hora. Okay? Quem é a minha aceleração? A minha aceleração ele deu ali, ó, 4 metros por segundo ao quadrado. Eu não sei o tempo, né? Então a gente tem que descobrir. Qual a equação que a gente utiliza para descobrir quem é esse tempo? Bem fácil. A gente utiliza a função horária da velocidade. Okay? Aqui, né, a gente tem a velocidade final, a velocidade inicial, a aceleração e um intervalo de tempo. Só que, como a gente sabe que o avião está em repouso, então o meu tempo inicial é zero. Vamos substituir aqui os valores que a gente tem. Mas antes de tudo isso, a gente precisa transformar essa velocidade para o Sistema Internacional de Medidas. Lá? O que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse 500 e dividir por 3,6, que vai me dar aproximadamente, né? Aproximadamente 3.1389, 138,9 metros por segundo, ok?
A gente já tem aqui a nossa velocidade em metros por segundo pelo Sistema Internacional de Medidas. A gente vai substituir então esses valores que a gente já tem aqui nessa equação. Na equação, função aqui horária da velocidade. A gente vai fazer. A gente tem o 138,9 metros por segundo. Vou colocar todas as medidas aqui para a gente não se confundir. A gente tem a velocidade inicial, que é zero, né? Que a gente bem sabe. E a gente tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Quem é o tempo? E quem é o tempo? A gente vai descobrir a partir de tudo aqui. Okay? Vamos lá. Zero, a gente sabe que 0 mais 4. Aqui. A gente bem sabe que é 4, né? 4 metros por segundo ao quadrado vezes t. Então a gente pega esse 4 metros por segundo ao quadrado e passa para o outro lado dividindo. Okay? Pega esse 4 aqui, passa ele dividindo. E a gente pode obter, através disso, o valor de t. A gente pega metro por metro, divide. Segundo por 2 aqui, que a gente tem 2, né, ao quadrado, né? Na verdade, desculpa, S2 ao quadrado, então a gente corta e fica só um S. Então a gente divide 4 por 138,9, que vai me dar o valor, vamos aqui para baixo um pouquinho, né? Vou perder aqui. Não. Isso vai me dar aproximadamente, né, um valor aproximado de 34,73 segundos, né? Porque sobrou um S aqui, né? Então, o tempo que eu tenho é de 34, aproximadamente de 34,73 segundos, né? A gente já tem o tempo aqui, então. E vamos guardar essa informação. Sabendo disso, ele me pergunta, vamos lá no enunciado. Ele me pergunta o quê? Ele me pergunta quanto tempo leva. A gente já tem o tempo para decolar. Esse é o tempo que ele leva para decolar. E que distância ele percorre na pista até a decolagem. Então a gente vai ter que descobrir desse x inicial até o x final quem é essa posição final aí, ok? Vamos lá. A gente utiliza aqui a função horária da posição, né? Para o MRUV. Então, a gente tem esse x em função do tempo, né? A gente tem um x inicial, mais o v inicial, a velocidade, vezes, né, o tempo. Esse intervalo de tempo que eu tenho. Mais 1/2 da aceleração, vezes o intervalo de tempo ao quadrado. Mas a gente bem sabe que nessa questão que isso aqui é zero, né? Isso aqui é zero. Então, a gente não precisa utilizar, né, esses valores, a gente vai só utilizar o valor de t. O que a gente precisa fazer aqui? Eu vou pegar esse x inicial e vou colocar ele para lá, né? Mas, como a gente bem sabe, não precisa, né? A gente sabe que a posição dele é zero, né? Vamos utilizar essa questão. Mas como a gente não sabe se é zero ou não, eu vou colocar esse x inicial para o outro lado e a gente vai ter ΔX. Porque eu não sei qual é a posição inicial dele. Se é a posição zero, ele não me falou. Como ele não me falou, então eu vou colocar ele dentro de uma variação de espaço. Beleza? Aí a gente bem sabe que a velocidade inicial do avião, a velocidade inicial dele é zero. Então ele vai ser vezes o tempo, né? Que a gente já achou esse valor de 34,73 segundos, ok? Mais
1/2 da aceleração que a gente tem, a aceleração desse avião de 4 metros por segundo ao quadrado, ok? Vezes o tempo ao quadrado, beleza? Então, vamos lá. 0 vezes 34,73 segundos é 0, né? 1/2 repete tudo, né? 1/2 vezes 4 metros por segundo ao quadrado. A gente resolve, né? A potência aqui, que vai me dar 1.206,1. Isso aqui vai me dar 1.206,1, esse valor. Okay? A gente não precisa aqui mais do zero, né? Então a gente multiplica aqui esse valor, né? A gente divide, na verdade. Vamos primeiro dividir para ficar mais fácil, né? Vamos dividir esse valor de 4 aí. Vai me dar 2. Então a gente repete, né? A gente repete aqui esse valor. A gente multiplica, né? 2 vezes 1.206,1. Ele vai me dar o quê? 2.412,2. Mas será que é exatamente esse valor que ele está querendo? Não, né? Porque, como a gente pode ver, esse valor aqui ele não está em quilômetros, né? Quer saber em quilômetros. Então, não está exatamente em quilômetros. A gente precisa fazer o quê? Dividir por 1.000. Para a gente obter em quilômetros. Ok? Isso vai me dar... A gente pega o zero aqui, né? Pega essa vírgula, a gente joga ele para lá. E dividindo por 1.000 vai dar exatamente 2,41 quilômetros. Logo, o meu ΔX vale 2,41 quilômetros. Essa é a minha resposta para o deslocamento. Ok? Bem, como a gente pode ver, vou dar aqui um zoom aqui. Como a gente pode ver, é uma questão bem simples. A gente vê aqui, é uma questão bem simples, não tem nenhuma dificuldade em resolver se a gente souber exatamente como a gente está tratando da física em si, e de saber antes essas equações, a gente vai ser muito mais fácil a gente resolver ela. Ok? E é isso. Muito obrigado e até a próxima.